noite aos queridos que têm nos acompanhado, estão nos acompanhando lá pelo Jitsi, e aos amados que estão pelo Face e que estarão nos acompanhando aqui pelo Face. Nós somos da Igreja Presbiteriana Itapecerica da Serra. Eu sou o seminarista Silvio e estou incumbido no dia de hoje de compartilhar com os irmãos uma mensagem da parte do Senhor. Mas antes disso, enquanto alguns irmãos vão se conectando aí na melhor plataforma, na plataforma que for mais acessível, nós vamos fazer uma oração para dar início à nossa mensagem. Feche os teus olhos aí, onde você estiver, com quem você estiver, com sua família, e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo, no decorrer de toda a história da humanidade, de toda a história desse relacionamento pactual entre o Deus Criador e nós que somos o teu povo. Nós somos gratos ao Senhor por fazer parte dos eleitos do Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque, independente das circunstâncias, o Senhor tem se mostrado presente, cuidando do Teu povo, ó Deus, dando aquilo que é necessário para a subsistência e para a sobrevivência do Teu povo. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque, mesmo em meio a esse distanciamento, nós podemos nos conectar com os nossos amados irmãos, compartilhar da palavra de Deus e edificar um ao outro. Senhor, muito obrigado, porque entendemos que essa oportunidade vem do Senhor. Abençoe cada irmão que estará ouvindo essa mensagem essa noite, cada irmão que está ainda se conectando, aqueles que ouvirão depois dessa mensagem. Senhor, que o Senhor me ajude a expor com fidelidade a Tua palavra e ajude-nos como igreja a ouvir com fidelidade a Tua palavra. Não para que sejamos apenas bons ouvintes, mas para que venhamos praticar a Tua palavra, glorificando o Teu nome em tudo que fizermos. É no nome do Senhor Jesus que oramos a Ti essa noite. Amém, Senhor. Meu querido, abra a tua Bíblia em Salmo, capítulo 29. No Salmo 29. Por favor, abra a sua Bíblia. Peço que você abra, mantenha ela aberta e acompanhe a leitura, acompanhe no decorrer da mensagem os versículos que nós relermos com muita atenção à palavra de Deus. Salmo capítulo 29. Salmo de número 29, diz assim a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias tempestuosos. Esse talvez seja o adjetivo que melhor caracterize os dias que temos vivido. Estamos vivendo uma imprecisão, uma instabilidade de acontecimentos, ou pelo menos das notícias que nos chegam referente a esses acontecimentos. E são de diversas esferas essa instabilidade. Nós temos vivido e percebido uma instabilidade das decisões por parte da liderança política, se afrouxa a quarentena, se não afrouxa, quais são as medidas que têm que ser tomadas. Estamos vivendo aí uma instabilidade econômica, como que está o país, como que está o mundo, a nível de mundo até.
Um dia o mercado está de um jeito, no outro dia já acorda de um outro jeito. Estamos vendo uma instabilidade a nível social também. A gente percebe a sociedade vivendo um conflito entre a necessidade de se isolar por conta da doença, mas ao mesmo tempo a necessidade de comer, de ir atrás do pão. A gente tem visto aí a ajuda que o governo tem dado às pessoas mais carentes e elas precisam se aglomerar em filas em frente ao banco para poder ter acesso a esse dinheiro. É uma instabilidade, é uma imprecisão que nos deixa desorientados, que nos faz sentir como se estivéssemos de fato em meio a uma tempestade. Nós não sabemos o que irá acontecer nos próximos dias em relação à quarentena, em relação a emprego, em relação à economia, em relação à saúde. E toda essa situação nos faz lembrar, sim, de um momento tempestuoso, de uma tempestade. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, situações tempestuosas, situações como estas, nos deixam vulneráveis e suscetíveis a promessas ou a projetos humanos, quer seja por parte de nossas lideranças governamentais ou ainda por parte de responsáveis pela área de saúde, ou seja, de que natureza for o líder, ou seja, quem quer que seja o homem, nós ficamos vulneráveis a promessas, a projetos, a coisas que nos falam, a coisas que nos prometem, a coisas que nos dizem. E quando a nossa expectativa, e quando as coisas acontecidas e quando as coisas realizadas não condizem com as nossas expectativas, o resultado é a frustração. Nós nos frustramos. É isso que acontece geralmente em meio a momentos tempestuosos, como esse que nós estamos vivendo. O texto que nós lemos, ele traz a figura de uma tempestade. E traz a figura de uma tempestade com todos os seus significados. Tempestades, elas não são boazinhas. Tempestades, elas são horríveis. Elas são assustadoras, elas são tenebrosas. Mas nesse texto, o salmista diz que em meio e por meio da tempestade, ouve-se a voz do Senhor. Em meio e por meio da tempestade, ouve-se a voz do Senhor. Nós estamos diante de um belíssimo salmo de louvor. Se você passar os olhos ou relembrar aí o que lemos, você vai perceber que nesse texto nós não temos nenhuma petição. É um salmo de louvor, é uma expressão de louvor que exalta a voz do Senhor, que exalta o nome do Senhor e que exalta a majestade do Senhor. Ou poderíamos dizer, é um texto que exalta a glória do Senhor, que exalta o poder do Senhor e que exalta a sua soberania. Nós veremos aqui nesse texto que há neste salmo uma convocação. Há também nesse salmo um decreto no sentido de um desígnio ou uma manifestação de vontade. E há nesse texto também uma sentença. O salmista, ele constrói esse texto de uma forma incrivelmente bela, usando de alguns recursos aqui do hebraísmo, como, por exemplo, o paralelismo. Observe aí os primeiros versículos, olha só. Tributai, tributai, tributai. Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Isso é uma figura de linguagem, uma forma de estilo de linguagem do hebraico, né? O paralelismo. Também temos algo semelhante no português e na nossa tradução nós conseguimos perceber isso muito bem. Mais à frente a gente vai ver que ele anima seres que literalmente são inanimados. Olha o que ele diz no versículo 6 a respeito do Líbano e do Sirion. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. É um texto belíssimo, é um texto riquíssimo, é um poema maravilhoso que traz encantamento quando lemos. Mas esse texto ele não é só apenas belo pela forma de construção ou pelos recursos literários de construção. Ele é belo principalmente pela mensagem que ele nos traz. E a mensagem que esse salmo nos traz é que o Deus pactual,
O Senhor Yahvé é soberano sobre todas as coisas. E enquanto ele governa sobre todas as coisas, ele traz bênção e paz para o seu povo. Gravou aí? O Deus pactual, o Senhor Yahvé, ele é soberano sobre todas as coisas. Enquanto ele governa sobre todas as coisas, ele traz bênção e paz para o seu povo. E no início do texto, logo no início, nos 2 primeiros versículos, nós temos uma convocação para tributar a Deus o que lhe é devido. Observe os 2 primeiros versículos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai, que tem o mesmo sentido de tributai, adorai o Senhor na beleza de sua santidade, ou na beleza da santidade. O salmista nos lembra, logo nesses primeiros trechos, que Yahvé, o Deus pactual, é glorioso. E, portanto, nós devemos tributar a ele a glória devida ao seu nome. É interessante que, e nós sabemos disso, que toda vez que há uma repetição, sobretudo no hebraico, de alguma palavra ou de algum termo, é o texto querendo prender a nossa atenção, ou querendo dar ênfase àquilo que nós estamos vendo. E aqui nós vemos uma ênfase colocada pelo salmista: tributai, 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 é como um imperativo, é algo que não te dá opção, não é opcional. Você deve fazer, tributai, adorai ao Senhor. Há algumas discussões quanto ao termo filhos de Deus, se são seres celestiais, se o salmista está se referindo aqui a anjos, ou alguns comentaristas dizem que não, que se refere a todo o povo de Deus na terra, mas decidir entre o destinatário principal aqui não muda o sentido do texto, ou a ideia principal, ou aquilo que o salmista quer transmitir. E o que o salmista quer transmitir é que nós devemos, toda a criação deve tributar ao Senhor o que lhe é devido, a glória e a força. Interessante aqui, o termo tributar, ele vem literalmente do verbo dar. Contudo, é óbvio que ninguém acrescenta nada a Deus. Ninguém acrescenta nada ao Deus Yahvé, ao Deus pactual. O chamamento, então, a convocação aqui é para um reconhecimento, uma dedicação, um vislumbre da glória de Deus. Tributar é adorar. Tributar a Deus o que lhe é devido é reconhecer, é dedicar a Ele o que já lhe pertence, a glória e a força. Que significado desse texto, desse trecho aqui, é que ao invés de reconhecer força ou glória em alguma outra coisa, ou em algum líder, ou em algum sistema de governo, ou em algum projeto humano, ou até e principalmente em você mesmo, você deve reconhecer a quem pertence verdadeiramente e exclusivamente toda a glória e toda a força. Não há nada que possa deteriorar, não há nada que possa dividir, não há nada que possa diminuir a glória e a força do nosso Deus. A convocação é para que você se renda a isso, é para que você reconheça isso, é para que você se dedique a isso. A glória e a força do Deus Todo-Poderoso. Não se trata da vulnerabilidade da glória ou da força de Deus, pois elas são intocáveis, elas se mantêm intactas, inalteráveis. Se trata aqui de a quem você tem atribuído o que pertence somente a Deus. É disso que se trata esse texto. A quem você tem atribuído aquilo que pertence somente a Deus. A quem você tem atribuído força e dedicado e colocado esperança nisso? A quem você tem atribuído glória e colocado as suas expectativas nisso? A quem você tem atribuído aquilo que pertence somente a Deus? Yahvé é glorioso, cheio de força. Somente a Ele pertence toda a força. Então, o salmista apresenta o poder de Yahvé, o poder do Senhor, como que em um decreto, como que em um desígnio, né? Uma manifestação de uma vontade. Observe o que diz os versículos 3 e 4. Olha só. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus de Israel.
O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E essa manifestação do poder trazida aqui pelo salmista vai até o versículo 9. Mas é interessante como ele começa exaltando a voz criadora, a voz que emite o som. Não existia, passa a existir. A voz que criou os céus e a terra, a voz que povoou os céus e a terra, a voz que iniciou guerras, a voz que pôs fim a estas guerras, a voz que traz calmaria em meio à tempestade, mas que agora é apresentada pelo salmista como uma voz de trovão, uma voz que traz espanto, uma voz que estronda, uma voz que assusta. E aqui a gente não percebe nada de acalentador, nada de meiguice na forma de expressão do salmista, nada de afago. Observe que enquanto na primeira parte os verbos usados são tributai, tributai no sentido de adorar, de reconhecer, de dedicar, do versículo 3 ao versículo 9, olha os verbos que nós temos: troveja, quebra, despedaça, faz saltar como bezerro, despede chamas de fogo, faz tremer, desnuda os bosques. Não há nada de meigo aqui. A imagem é de algo atormentador, assustador, aterrorizador. E justifica a fala do salmista quando diz, lá no versículo 3, troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor causa espanto. É interessante a figura que o salmista usa para expressar o poder trovejante da voz do Senhor. A figura aqui de muitas águas. E aqui vale a gente lembrar que os cananeus, na sua grande maioria, eram adoradores de Baal. E eles atribuíam a fertilidade, o produto do campo, ou a bênção da chuva a Baal. Eles atribuíam a providência do essencial a Baal. O que Davi está falando, o que Davi está fazendo aqui, é falando para aqueles cananeus, para os adoradores de Baal, que enquanto eles achavam que Baal enviava chuva, o que se ouve em meio à tempestade, o que se ouve em meio a muitas águas, é a voz do Deus, o Deus Yahvé. Deus não apenas provê a chuva, mas se manifesta por meio dela. É isso que o salmista está falando. Deus não apenas provê as muitas águas, mas se manifesta por meio delas. Deus não apenas provê a tempestade, mas é quem provê, controla e se manifesta por meio delas. Não é Baal, é o Deus Yahvé. É o Deus Yahvé quem controla. É o Deus Yahvé que provê e é o Deus Yahvé que se manifesta por meio delas. Davi estava aqui ofendendo diretamente a prepotência e a altivez, o sentimento de independência, o orgulho daquele povo, dos adoradores de Baal, daqueles que cultuavam Baal, daqueles que ostentavam a confiança em si mesmo ou nas circunstâncias que o cercavam. Observe agora os efeitos, como o salmista apresenta aqui, os efeitos da voz do Senhor sobre estes supostos inabaláveis, sobre estes supostos fortes. Observe o que diz a partir do versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. O cedro, as figuras usadas aqui, algumas figuras usadas aqui pelo salmista, nos chamam a atenção e nos ajuda a compreender o impacto da mensagem descrita aqui. Olha só, o cedro é uma madeira de lei, uma madeira rígida, acostumada a cegar as lâminas que a tratavam, que tentavam cortá-la. É uma madeira que você vai perceber em muitas passagens, sobretudo do Antigo Testamento,
falando do uso dessa madeira. Por exemplo, Salomão usou essa madeira na construção do templo. Então, é uma madeira muito rígida, muito forte. E ela simbolizava isso. E essa madeira ela era cultivada ou encontrada no que em algumas passagens do Antigo Testamento chama de Bosque do Líbano, a região do Líbano, né? Que era uma região extremamente fértil. Ela ficava localizada aos pés do Monte Hermon, no norte de Israel. Ela ficava localizada ali numa região que era conhecida como Crescente Fértil. Então era uma região extremamente produtiva, extremamente fértil, que destoava das demais regiões ao redor. O Monte Hermon, que aqui é chamado de Sirion, e esse termo Sirion é a forma como os cananeus chamavam Monte Hermon, e por isso a gente infere que as palavras de Davi aqui estavam sendo dirigidas diretamente, a ofensa estava sendo feita diretamente aos cananeus. O Monte Hermon, o Monte Sirion, é um monte que o seu pico, quase todo o tempo, ele neve. É outro cenário que destoa também da região. Enquanto toda a região ao redor tem sol e sol escaldante, no pico do Monte Sirion, até hoje você percebe esse destaque, buscando na internet alguma imagem atual, a imagem do Monte Hermon se destaca até hoje. Ele, durante quase todo o tempo, o seu pico é coberto de neve. Inclusive, o que abastece o Rio Jordão, que é a única fonte de água de Israel, uma das fontes que abastece o Rio Jordão é o desgelo do Monte Hermon. É o gelo do Monte Hermon que abastece o Rio Jordão, que abastece Israel. Então, nós temos aqui algumas figuras que representam ou que são sinônimos de rigidez, sinônimos de independência. O cedro, sinônimo de rigidez, a região do Líbano, que era onde moravam os cananeus ali, cultuadores, adoradores de Baal, que, como eu disse antes, atribuíam a fertilidade do campo a Baal, a chuva a Baal. Então nós temos aqui alguns símbolos de coisas que são fortes, de coisas que são inabaláveis. E é interessante que lá no Salmo 37, no versículo 35, o salmista, usando essa figura também do cedro, do Líbano, ele diz o seguinte: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Era comum se usar essa figura para ilustrar ou para fazer com que os leitores entendessem que estava ali falando, que estava se tratando de alguém presunçoso, de alguém arrogante, de alguém rígido, de alguém orgulhoso. E era assim que os adoradores de Baal se sentiam: orgulhosos, né, presunçosos, se sentiam independentes de Deus. E é interessante que o salmista, quando ele traz essas figuras, os leitores originais compreendem muito bem. Os leitores originais sabem do que ele está falando. E o que o salmista está falando aqui é: olha, sabe a figura que vocês têm? Sabe o símbolo que vocês têm de algo inquebrável? Sabe o símbolo que vocês têm de algo intocável? Olha o que é que o meu Deus, olha o que é que o Deus Yahvé faz acontecer. Ele faz saltar como um bezerro novo, como um filhote de boi, de vaca novo. Ele faz não só o cedro do Líbano, não só a madeira rígida, o que representa a rigidez, mas ele faz o Líbano, ele faz o Monte Hermon, ele faz saltar como bois bravos. A voz do Senhor, apenas a voz do Senhor, faz tremer a terra. E por fim ele usa a figura do deserto, o deserto de Cádiz, que ficava numa outra extremidade de Israel. O Líbano ficava ao norte, o deserto de Cádiz ficava mais ou menos a noroeste, por aí mais ou menos. E o que o salmista tenta colocar aqui é que a voz do Senhor domina e governa toda a extremidade da terra, todos os quatro cantos da terra. Não há nada que fuja do seu controle, não há nada que fuja do seu domínio. É isso que o salmista está tentando colocar, está passando aqui como mensagem. E nos versículos finais,
Ele diz no versículo 9, perdão, ele diz o seguinte: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Olha que imagem tenebrosa, olha que imagem assustadora. A voz do Senhor é tão tenebrosa, ela traz tanto impacto que ela faz com que as corças deem cria prematuramente. Ela faz com que as folhas das árvores do bosque abandonem as árvores e as árvores fiquem desnudas. O salmista fala: essa é a voz do Deus Criador, essa é a voz do Deus pactual. E no final do versículo 9 ele diz: e no seu templo tudo diz glória. É que dissesse: enquanto vocês estão presenciando toda essa manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da força de Deus, e vocês estão se queixando ou atribuindo a outras pessoas a força, ou dedicando esperança a outras pessoas, aqueles que são do Senhor entendem que em tudo isso se vê e se manifesta a glória de Deus. A sua igreja, o seu povo, os seus eleitos, enquanto todo mundo se desespera, os seus eleitos percebem em tudo isso a força, a glória do Senhor, o controle, o domínio do Senhor, e glorifica Ele. E glorifica Ele. Esse é o decreto, essa é a manifestação da vontade de Deus. O salmista está dizendo: olha, Ele criou o cedro, Ele criou o Líbano e Ele criou o Monte Hermon. Mas com sua voz Ele pode destruir. Com a sua voz Ele pode fazer saltar como bezerros. Ele criou todas as coisas com a sua voz, mas com a sua voz Ele pode destruir. E por fim, nós temos como que uma sentença ou uma decisão, uma frase que encerra o pensamento de ordem geral, é isso que significa a sentença. O salmista falando nos versículos 10 e 11, acompanha aí na sua Bíblia. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. A maior manifestação destruidora, devastadora por meio de água foi o dilúvio. O salmista está dizendo: se lembra quando veio o dilúvio e destruiu toda a força, todo o ser da terra, com exceção daqueles que estavam na arca? Era Deus quem estava presidindo. Foi Deus quem presidiu e é Ele quem continua presidindo. É Ele quem continua presidindo todas as tempestades. O salmista está afirmando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tudo veio à existência por sua voz e tudo pode se desfazer também pelo som da sua voz. O Deus que é terrível em poder, infinito em majestade, soberano sobre todas as coisas, detentor de toda a glória, detentor de toda a força, concede ao seu povo a verdadeira, porque tudo que vem dele é verdadeiro, a verdadeira paz. E é isso que nos diz o versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É Deus quem cuida do seu povo. É Deus quem cuida da sua família. É Deus quem cuida de você, meu irmão. Não é plano de governo, não é quarentena, não é voltar ao convívio, não é o seu emprego. É Deus quem cuida de você. Tudo isso nos abala, todas essas circunstâncias nos abala, como eu disse no início. Soa como uma tempestade, mas se lembre, é Ele quem preside a tempestade. E a sua glória se manifesta por meio da tempestade. É interessante que o que Deus é em si mesmo, lá no versículo 1, nós temos: tributai ao Senhor glória e força. A segunda linha do versículo 1. O que Ele é em si mesmo, Ele agora concede aos seus filhos. Ele diz que, o salmista diz que o Senhor abençoa com paz ao seu povo, mas antes ele diz: o Senhor dá força ao seu povo. Meus queridos, este é o nosso Deus. O texto que começa com
glória ao Deus nas maiores alturas, termina com paz sobre a terra, para o seu povo. Paz para o seu povo sobre a terra. Este é o nosso Deus. Diante das situações tempestuosas que nós estamos vivendo, a pergunta que eu quero fazer para você, e quero que você medite nessa pergunta, durante toda essa noite, durante toda a sua semana, é: será que você não tem atribuído a homens que você deveria atribuir a Deus? Será que você não tem atribuído a promessas, projetos humanos, a você mesmo, aos seus planos, aquilo que você deveria atribuir somente a Deus? Amados, Jesus, nós sabemos que ele é a teofania perfeita de Deus, a manifestação perfeita de Deus, a manifestação visível do Deus invisível. E no Evangelho de João, nós temos lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Logos de Deus, a voz criadora, a voz poderosa, a voz que domina as tempestades, a voz que diz ao vento: aquieta-te. E aqueles que estão ao seu redor se admiram e perguntam uns aos outros: quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse que até a tempestade lhe obedece? Jesus é aquele que mesmo no seu último suspiro, ao som da sua voz, ao estrondar do seu clamor, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, a partir do versículo 50, registra o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que do véu do santuário se rasgou, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ao som do seu clamor, esse mesmo Jesus, com sua palavra, com a sua voz, disse ao Pai, sua oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: é por eles, ele se referindo a nós, os seus filhos. Jesus falando com o Pai, diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que deste, para que eles sejam um, assim como nós. E no versículo 14 ele continua: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu sou. No versículo 15, Jesus diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus queridos irmãos, nós somos convocados a confiar somente em Deus, a confiar em sua voz, a confiar em sua palavra. Porque a sua palavra é criadora, a sua palavra ela governa, ela preside, ela controla, ela provê o necessário, assim como ela destrói. Nós somos convocados a confiar somente em Deus, a confiar somente na palavra de Deus. É Ele quem nos livra, quem nos guarda. Nós somos convocados a tributar a Deus o que lhe é devido. Nós somos convocados a glorificá-lo diante de tudo que tem acontecido, diante de toda essa tempestade. Nós somos convocados a glorificar a Deus, a ver, a enxergar a manifestação da glória de Deus em meio a tudo isso. É necessário
reinterpretar. Eu ouvi um pastor falando isso. É necessário reinterpretarmos as circunstâncias que nos cercam. E como que nós fazemos isso? Como que nós reinterpretamos as circunstâncias que nos cercam? Olhando para Deus, adorando, tributando glória e força somente a Ele. Você foi feito para ser um adorador. Adore em meio à tempestade. Adore mesmo diante do desemprego. Adore mesmo diante da dificuldade. Adore mesmo com a saúde abalada. Adore. A convocação é para que nós cumpramos o propósito para o qual nós fomos criados. Adorar a Ele e glorificá-lo para sempre. Adore ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe durante essa caminhada, durante esses dias difíceis que nós, de fato, não sabemos como irá se concluir, mas uma coisa é certa, nós temos, não só do nosso lado, mas conosco, guiando, nos guardando, nos protegendo, o Deus que está no controle de toda essa situação. Não foi cientista na China, não foi um país, não foi uma vontade de um governo, não é uma vontade de um presidente, não é a saída de um ministro ou a entrada de outro, não é nada disso, nada disso. É o Deus Yahvé, o Deus pactual, que controla e governa todas as coisas. Se envolva nisso, se envolva com isso, se envolva com as coisas do reino de Deus e enxergue a glória de Deus sendo manifesta diante de toda essa situação. Glorifique a Ele, renda a Ele força, toda a força, adore ao Senhor. Te convido agora a fechar os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem falado conosco. Somos gratos porque o Senhor tem nos confrontado, nos chamado a atenção, nos chamado para o caminho que Te agrada. E nós confessamos que muitas vezes nos envolvemos tanto com coisas desse mundo, que até esquecemos que somos moradores, habitantes, cidadãos dos céus. Perdoa-nos por isso, Pai. Igreja, por essa falha. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa-nos por colocar a nossa esperança, depositar a nossa confiança em homens, ou em lideranças, ou em projetos, ou em nós mesmos. Perdoa-nos por muitas vezes agir como os cananeus, os adoradores de Baal agiam, atribuindo a tudo e qualquer outra coisa aquilo que pertence somente ao Senhor. E ao Senhor pertence o domínio de todas as coisas. A Tua palavra é confrontadora essa noite, mas ela também é confortante. Ela traz paz, traz alívio, ela traz alegria. E nós oramos pedindo que o Senhor manifeste essa alegria, essa paz no coração de cada um dos nossos irmãos, independente da circunstância que eles estejam vivendo, seja o desemprego, seja a luta pela saúde. Pai Santo, traz paz ao coração de cada um dos Teus servos. Volta os olhos dos Teus servos para a cruz de Cristo, para aquele que venceu e nos decretou a glória, para aquele que nos deu acesso direto ao Teu trono de graça. Pai Santo, traz os nossos corações. Que a Tua igreja, em meio a essa crise política mundial, de saúde e econômica, ela possa desfrutar da Tua paz, desfrutar da Tua força. E em meio a situações tempestuosas, a Tua igreja possa glorificar ao Teu nome, rendendo-lhe toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque somente a Ti pertence, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento de reflexão na Tua palavra. Que saiamos daqui, dessa transmissão, que nos levantemos, ó Pai, dos nossos sofás, mas meditando na Tua palavra e dispostos a vivenciar aquilo que temos ouvido e aquilo que temos aprendido por parte do Senhor. Abençoe a Tua igreja, fortalece os Teus servos, fortalece a liderança da igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a semana de cada um dos meus irmãos que está aqui conosco nessa transmissão. Abençoe aqueles que não puderam se conectar e que mais tarde irão assistir
essa mensagem. Abençoe os teus filhos, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos aqui do Facebook, nós agradecemos pela participação de vocês aqui em estar conosco e convidamos para as próximas transmissões que estão disponíveis aí no próprio Facebook e será divulgada pelo pastor pelo WhatsApp. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.